Olá, eu sou a professora Emanuele. O intuito desse vídeo de hoje é esclarecer algumas dúvidas que a maioria das pessoas tem em relação ao início do processo de alfabetização. É muito comum que as famílias fiquem ansiosas para que a criança consiga escrever convencionalmente. O que eu quero explicar aqui é que não é tão simples quanto parece, né? O processo de aquisição da escrita não acontece como uma mágica. A criança ela vai criando hipóteses conforme ela vai ampliando seus conhecimentos em relação à escrita. Então, fiquem bem atentos para cada etapa desse desenvolvimento que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Para avaliar a escrita da criança, a gente se apoia, se baseia nos estudos da Emília Ferreiro, onde ela mostra 4 níveis que a criança passa durante esse processo aí de aquisição da escrita. Então ela mostra para a gente o momento em que a criança passa pelo nível pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Aqui na escrita pré-silábica, vocês podem perceber que a criança ela passa por vários níveis, né? O primeiro nível que a criança passa é o nível do grafismo primitivo ou garatujas, né? A criança ela faz rabiscos ou desenhos. Esse é o primeiro momento que a criança começa ali a colocar no papel a sua escrita, a sua forma de se comunicar por escrito. Um segundo momento que a criança passa nessa fase aí, nesse nível, é o momento que ela escreve. Ela já sabe que se usa letras para escrever, né? Ela consegue entender já isso, mas ela escreve sem controle de quantidade, ela vai escrevendo sem parar. Se você pede para ela escrever gelatina, por exemplo, ela vai colocando letra até o final da linha, sem fazer relação nenhuma aí com o modo como escreve realmente essa palavra, certo? Mas ela já compreende que ela precisa usar letras. Um outro momento dessa fase, que nós chamamos de escrita unigráfica, a criança escreve uma letra para cada palavra ditada, como por exemplo, cavalo, ela escreveu a letra E, poderia ter colocado qualquer outra letra. A criança passa também pela fase de escrita fixa. Nessa escrita fixa, toda palavra que você dita para ela vai repetir as mesmas letras. Por isso que chama escrita fixa. Um outro momento dessa fase também é a escrita fixo parcial. Ela usa algumas letras fixas, mas ela muda às vezes a ordem dessas letras, ela não segue mais aquela mesma ordem que ela escrevia na fase anterior. Depois disso ela passa por uma outra fase onde ela começa a aumentar o repertório do uso das letras, né? Ela vai colocando maior quantidade numa palavra, menor em outra, onde a gente começa a perceber aí, dependendo da quantidade de sílabas que tem a palavra que a gente dita para a criança, a gente vai conseguir perceber essa diferença aí. Por isso que quando nós fazemos a avaliação com a criança, a gente pede palavra com 4 sílabas, com 3, com 2, com 1, para conseguir perceber essa diferença também. No final dessa fase, a criança ela já começa a perceber alguns sons, geralmente no começo ou no final da palavra. Aqui, por exemplo, ela percebeu o valor sonoro na inicial da palavra. Maracujá, ela percebeu o A da sílaba má. E assim, consequentemente, nas outras palavras, né? O O da sílaba to, o A da sílaba ba e o A da sílaba K. Então, para essa criança aqui, a vogal, ela consegue ouvir com mais facilidade. Esse é o momento final dessa fase pré-silábica, ele já começou a perceber valor sonoro. Vamos, então, falar um pouquinho da próxima fase. O nível silábico, né?
Nesse nível silábico, a criança ela escreve uma letra para cada sílaba. Então, nós podemos perceber aqui, ó, gelatina, gelatina. Paçoca, paçoca. Torta, torta. Sempre usando a mesma quantidade de letra para a quantidade de sílabas, relacionando isso. Quando a criança ela começa a perceber o valor sonoro, ainda na fase silábica, ela atribui os sons que ela ouve para cada sílaba. Por exemplo, boi, ela percebeu o O e o I. Ó, bo, ela percebeu só o O da sílaba bo e o I. Cobra, O, A, então é o cobra. Formiga, formiga, o H para ela tem esse som de H. Elefante. Então é muito comum também que a criança perceba mais as vogais do que as consoantes, porque as vogais são mais aparentes, né? Elas são mais fortes dentro da sílaba. Então é comum a gente ver as sílabas dela dessa forma. Então esse é o momento silábico com valor sonoro. Dessa fase, a criança ela já começa a criar hipóteses onde ela avança para silábica alfabética. Então, ora ela escreve uma sílaba, uma letra para cada sílaba, e ora ela escreve a sílaba inteira. Então, olha só a palavra macaco, ó. Ma-ca-co. Uma sílaba, duas. Percebem? Pedra, pedra. Então, aqui ela ainda não consegue perceber o R no meio, mas ela consegue saber que tem o D e o A. Bota, bota. Não percebeu o O B para ela foi mais forte, ela colocou aqui. Café, é muito comum a criança usar o K também, né? No momento que ela está criando essa hipótese. E assim, pessoal, é muito importante a gente respeitar cada momento desse da criança, porque ela vai construindo o pensamento dela. Então, quando ela está aqui ainda, não adianta a gente querer fazer intervenção no sentido de corrigir a palavra dela, porque ela ainda não chegou nesse nível de compreensão. A gente começa a corrigir quando ela chega lá no nível alfabético, que eu vou mostrar para vocês. Durante todo esse processo até aqui, nós fazemos intervenções diferentes. As intervenções elas são feitas com atividades para que a criança comece a perceber detalhes ali na atividade onde ela vai ter que avançar para ela conseguir finalizar o que ela está fazendo. Então, nós fazemos a avaliação, a criança ela mostra isso para a gente vai dando atividades para que ela avance dentro dessa fase. Quando ela chega aqui, na fase alfabética, que nós chamamos essa fase de alfabética aqui, porém ela não é ainda uma fase onde a criança já escreve ortograficamente, ela não percebe ainda a ortografia. Nesse momento, sim, a gente começa a trabalhar regras, a gente começa a trabalhar com intervenções para que ela vá avançando aí até ela escrever ortograficamente correta. Certo, pessoal? Então, para quem aí tem dúvida em relação como intervir, o momento que a gente realmente pode fazer as correções, mostrar para a criança como que é o correto. Então, o momento é essa fase aqui, a fase alfabética. Percebam que a pedra aqui, por exemplo, ela continua escrevendo peda. Café, não colocou acento, certo? Então, esse momento a gente mostra as regras para ela, porque aqui ela já se apropriou do sistema de escrita. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha contribuído, que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Até mais!